E agora nós já voltamos ao vivo, o NC em Foco aí nessa quarta-feira, feriado. Estamos no nosso momento aqui de entrevista. Quem está com a gente é o pastor Cristiano Hitzmann, que vai falar um pouco sobre os 505 anos da Reforma Protestante. Seja muito bem-vindo, pastor. Muito obrigado, Bianca. Uma alegria poder partilhar desse momento também. A minha saudação aos telespectadores que nos acompanham nesse momento. Então, acho que a gente, para falar aí 505 anos da Reforma Protestante, a gente estava até comentando aqui quais são os principais reflexos disso atualmente na nossa sociedade. Então, para nós entendermos os reflexos na sociedade, é importante nós lembrarmos dos seus aspectos históricos. A Reforma Protestante ela aconteceu na Idade Média, então no ano de 1517, dia 31 de outubro, Martinho Lutero ele fixou nas portas da igreja do Castelo de Wittenberg 95 teses, que eram frases que Lutero sugeria uma mudança, uma reforma na igreja. Por isso, o movimento então se chamou Movimento da Reforma. Para nós podermos entender isso de uma forma mais tranquila e mais fácil, a gente precisa entender que na Idade Média poucas pessoas sabiam ler, sabiam escrever, e pouquíssimas pessoas tinham acesso à Bíblia naquele tempo. Então, as pessoas elas acreditavam na forma como a Bíblia era interpretada para elas. Então, quem interpretava a Bíblia era o Papa. O Papa dizia que a salvação ela se dava através das obras, como se Deus tivesse uma balança, e quando a gente chegasse no céu, se a gente fez mais coisas boas do que ruins, então a gente vai para o céu. Se a gente fez mais coisas ruins do que boas, a gente ia para o inferno. E as pessoas viviam martirizadas, porque não sabiam se tinham feito mais coisas boas do que ruins. Então também a igreja aliviava as pessoas, dizendo que passaram muitas pessoas no mundo que fizeram coisas boas, que eram santos. E aí quem não tinha certeza a respeito da sua salvação poderia então comprar uma indulgência, que era uma carta, um documento, que quem adquirisse essa indulgência, mérito de algum santo, então teria esses méritos para garantir a sua salvação. Quando Martinho Lutero, então, ele vai ler a Bíblia, especialmente o versículo de Romanos 1,17, onde diz o justificado pela fé viverá, Lutero, então, vai perceber que a salvação ela não se dá pelas obras, porque o ser humano não consegue fazer tantas coisas boas suficientes para salvar a si mesmo. Então, Lutero entende que a salvação ela se dá pela fé. Nós não somos salvos por aquilo que nós fazemos, mas nós somos salvos por aquilo que Jesus Cristo fez por nós. Lutero entende isso. E aí Lutero vai entender então que essa salvação pela fé, ela é mediante aquilo que Cristo Jesus fez, não o mérito dos santos. E isso é de graça. Nós não precisamos pagar, nós não precisamos fazer nada. A salvação é graça de Deus para nós. Então esse foi o movimento da Reforma. Não é o Papa que diz mais o que nós devemos fazer, mas é a própria Escritura. A salvação não é pelas obras, mas é pela fé. Fé não nos santos, mas em Cristo Jesus. E nós não precisamos pagar nada. Nós somos salvos pela graça de Deus. Esse impacto da Reforma, ele trouxe uma mudança para o mundo, porque tudo aquilo que as pessoas até então acreditavam naquele momento, passou a ser de uma forma diferente. E para que as pessoas pudessem ler a palavra, que até então não existia no vernáculo, na língua dos seus países, especialmente na Alemanha naquele momento, então Lutero ele traduz a Bíblia para o alemão e pede também que as pessoas aprendam a ler e escrever para que possam ler a palavra de Deus. Inclusive o idioma hoje oficial na Alemanha vem da tradução da Bíblia de Martinho Lutero, porque antes a Alemanha falava vários dialetos. Então a contribuição de Lutero da forma protestante para a educação, por exemplo, foi imensa. Hoje a nossa educação no mundo não seria a mesma se não tivesse acontecido a Reforma Protestante. Houve contribuições na área política, na área social. Então, a Reforma Protestante ela trouxe contribuições em muitas instâncias. Muito bacana. Agora, o pastor Cristiano, a visão que Lutero teve também se baseou praticamente na palavra de Paulo, quando ele diz lá, pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Isso mesmo. Bom dia, Aguinaldo. Boa tarde. Obrigado pela pergunta. É isso mesmo. Efésios 2:8
Porque pela graça sois salvos, isso não vem de vós, mas é dom de Deus. Então Lutero, além de Romanos 1,17, que é o versículo conhecido da Reforma Protestante, o justo viverá pela fé, o justificado pela fé viverá, claro, essa palavra também faz parte da teologia de Lutero. Porque vocês são salvos pela graça, isso não vem de vós, mas é dom de Deus. Ou seja, a salvação é algo gratuito, algo que nós recebemos, não por aquilo que nós fazemos ou podemos fazer, mas por aquilo que Cristo Jesus ele fez por nós. Pastor Cristiano, você diria assim que Lutero de repente leu várias vezes a Bíblia, né? Mas de repente até o dia que ele leu esse versículo, que o justo viverá pela fé, parece que caiu algumas escamas dos seus olhos e ele entendeu a veracidade daquele texto ali. Na verdade, na Idade Média, Aguinaldo e telespectadores, Lutero ele era um padre católico. Tá? Lutero foi ordenado padre sem ter lido a Bíblia. Porque ser padre na época era fazer a missa, era saber fazer a liturgia eucarística da época. Então as pessoas eram preparadas para fazer a liturgia eucarística. O culto, ele não, ou a missa, né? Ela não tinha uma homilia, não tinha uma pregação, a interpretação da palavra de Deus. A missa basicamente era a questão eucarística. Então, quando Lutero foi para Wittenberg, né, sai de Erfurt e vai para Wittenberg para fazer doutorado, para estudar a Escritura, para fazer exegese, olhar para a palavra de Deus, então Lutero se torna um exegeta. Ele começa a interpretar a palavra de Deus. E a partir desse estudo da palavra, então, isso lhe abre os olhos, e começa a enxergar Deus de uma forma diferente. Até então, Lutero enxergava Deus como um Deus punitivo, um Deus que queria se vingar daqueles que faziam o mal, um Deus que queria condenar aqueles que faziam as coisas erradas. Claro, em momento algum Lutero, e nem eu estou dizendo que Deus se agrada dos erros das pessoas, mas Lutero descobre que Deus, ele não ama o pecado, mas ele ama o pecador. E por amor aos pecadores, a cada um de nós, Deus enviou o seu Filho Jesus Cristo para que aquele que nele crê, ou seja, quem tem fé em Cristo Jesus, tem vida e vida eterna. Como o conhecimento abre a nossa mente, como é importante também saber cada momento, cada vivência da história e qual a principal importância de comemorar aí esses 505 anos da Reforma Protestante na sua visão, pastor. A importância desses 505 anos, né? Claro, é uma data significativa, é um marco. Nós, em 2017, celebramos os 500 anos da Reforma e fizemos isso pelo mundo afora, comemorando e celebrando isso, mas é importante nós lembrarmos, não só os 505, ano que vem os 506, a cada ano da Reforma Protestante, porque esta reforma ela também é herança para nós, para a nossa vida de fé, para a nossa cultura, também dentro da nossa cidade de Joinville, uma cidade que foi fundada aqui por imigrantes vindos de tradição protestante, que também diz muito respeito à questão do trabalho. A Reforma Protestante fala muito a respeito do trabalho, né? Max Weber escreve a Ética Protestante, o espírito do capitalismo, então motivando as pessoas ao trabalho. Então a presença luterana, a presença protestante, ela com certeza contribuiu muito aqui para a nossa cidade de Joinville, para a construção da sua história, para a construção de uma cidade que tem o trabalho como uma das suas marcas, né? Mas essa herança, então, que a gente cultiva, que a gente lembra com alegria e que a gente também transmite para aquelas pessoas que são as novas gerações. Muito bem. E agora, quantas paróquias luteranas nós temos? Se são 25 mil luteranos, é bem forte realmente essa tradição aqui na cidade. Em Joinville nós temos hoje, são 15 paróquias, né, contando aqui a SEJA, a Comunidade Evangélica de Joinville, mais 4 paróquias da União Paroquial Dona Francisca. Lá são 5 paróquias Garuva, né, mas aí um outro município. E também tem a paróquia de Vila Nova, que não está contida. Então, na verdade, nós temos 16 paróquias em Joinville, e essas paróquias, por sua vez, elas têm várias comunidades. Algumas têm uma só. Eu venho de uma paróquia que nós temos 2 comunidades, tá? Rio Bonito e Estrada do Oeste. Também tem um ponto de pregação que é lá na Estrada Piraberaba. Então nós marcamos presença luterana
praticamente em todo o território aqui da nossa cidade de Joinville. Tá? Então tá certo, foi um marco importante, nós divulgamos aí o dia em que aconteceu esse culto, no dia 31. Se a gente tiver tempo, amanhã a gente mostra algumas fotos aí desse evento, que teve muita participação, foi aberto a toda a comunidade para realmente registrar esse momento tão importante. E agora, Aguinaldo, que nós temos um pastor aqui com a gente, justamente no dia de finados. Vamos aproveitar a sua presença aqui, pastor, para comentar um pouquinho sobre o significado dessa data. Então, o dia de finados, lembrado no dia de hoje, dia 2 de novembro, é uma data que tem a sua história já lá no século II, quando as pessoas elas iam às sepulturas dos mártires da igreja para prestar homenagens. Então, essa data ela vem já de muito tempo, mas ela vai ganhar muita força no século X, especialmente com o Papa Silvestre, o Papa João XVII e o Papa Leão IX, onde eles vão impor às pessoas que rezem pelos falecidos, pelas pessoas falecidas. E aí no século XIII, então, essa data ela vai passar a ser comemorada, ou melhor, comemorada não, mas lembrada, no dia 2 de novembro, o dia posterior à festa de Todos os Santos. Ontem, na tradição católica, foi o dia de Todos os Santos. Verdade. Então, nós, luteranos, claro, evangélicos em si, nós aproveitamos também esse dia para lembrar das pessoas que faleceram, para homenagear os nossos entes queridos já falecidos, mas em si, o dia 2 de novembro, dia de finados, ele tem a sua origem na tradição católica. Como luteranos, nós temos por tradição lembrar as pessoas que faleceram no último domingo do ano eclesiástico, que é um domingo que antecede o Advento. É o último domingo do ano. Na igreja, Bianca e Aguinaldo e os telespectadores, na igreja nós temos o ano diferente do ano civil. O ano civil começa dia 1º de janeiro. Na igreja, sempre o ano começa no primeiro domingo do Advento. Então, o domingo que antecede o Advento é o domingo de Cristo Rei, o domingo da eternidade. Na tradição luterana, nós temos, então, este dia para lembrar as pessoas que faleceram durante o ano. E, assim, muito importante, nós, na tradição evangélica, na tradição luterana, nós não oramos ou rezamos, como os católicos falam, pelos mortos. Nós oramos, intercedemos para que Deus traga conforto, para que Deus traga consolo para as famílias enlutadas. Para as famílias enlutadas. Que é muito importante também. Importante. Então, nós oramos por essas famílias enlutadas e hoje, por exemplo, agora pela manhã, tínhamos culto ao lado do cemitério, lá do Rio Bonito, fiz a celebração lá. Então, hoje pela manhã, nós, nesse culto, trouxemos uma mensagem de esperança, falando a respeito da fé, da ressurreição, de que Jesus Cristo ele acabou com o poder da morte, ele matou a morte, e no dia de hoje, dia de finados, a gente pode ter a alegria também de dizer que a morte ela foi vencida. Nós podemos ter a coragem de dizer que Jesus Cristo ele é Senhor e Salvador, ter a coragem de dizer que Jesus Cristo é a ressurreição e a vida, que quem crê nele, ainda que morra, viverá. Olha que lindo, já é uma reflexão, que é o que a gente gostaria mesmo para o dia de hoje, o dia de finados, poder ter essa mensagem, essas palavras de esperança. Muita gratidão pela sua presença aqui com a gente, pastor Cristiano. Eu que agradeço, Bianca, eu que agradeço, Aguinaldo, e agradeço a você, telespectador desse programa, e desejo que o bom Deus, na sua graça, com a sua bondade, misericórdia, esteja de uma forma tão especial abençoando, e especialmente aquelas famílias que estão enlutadas, quem sabe ainda nesse tempo, nesse momento. Ano passado e ano retrasado perdemos muitas pessoas, Que Deus possa trazer conforto, que Deus possa trazer consolo ao coração de cada um. E um beijo no coração de vocês. Eu quero tomar aqui a liberdade de dizer, eu sou vice-pastor sinodal do Sínodo Norte Catarinense e quero deixar um abraço bem carinhoso do nosso pastor sinodal, o pastor Dr. Claudir Burman, também deixar um abraço aí a todos e todas vocês. Um beijo no coração.
Fiquem na paz de Deus. Tá certo, obrigada, pastor. Que mensagem bonita. Olha só, e daqui a pouco a gente